Nesse vídeo eu vou trazer para vocês tudo que eu já aprendi em toda a minha jornada na medicina, todos os livros que eu já li sobre longevidade e todos os artigos e todas as noites que eu passei, ao invés de estar na balada, fazendo festa, estudando sobre um assunto que mais me interessa, que é trazer mais qualidade de vida ao longo de toda a sobrevida do ser humano na Terra. Então vamos lá. Primeiro, se eu olhar aqui para baixo é porque eu tô com o meu roteirinho, tá? Então não se incomode. E eu não sei se quando você for ver esse vídeo eu já vou ser médico, eu já vou ter uma clínica, ou se eu ainda vou estar terminando a minha faculdade, ou se eu vou estar não atendendo mais. Enfim, não sei em que ponto da minha vida você vai ver esse vídeo, mas eu sinto como uma obrigação, como um propósito da minha vivência sendo comunicar ciência e saúde para as pessoas, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto, não é um assunto que gera muito hype. Então, para você ajudar essa mensagem a chegar ao máximo número de pessoas, deixe seu curtir aqui, compartilhe com a sua família, com as pessoas que você ama, com pessoas que você quer ver ao longo de toda a sua vida na Terra aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro assunto e o ponto zero que eu quero falar, que quando se fala sobre longevidade, as pessoas mais leigas começam a pensar como sendo simplesmente um prolongamento da sua vida sem qualidade de vida. Então significa só, em vez de viver até 60, viver até 80, mas com o mesmo número de doenças, com a mesma qualidade de vida se deteriorando ao longo do tempo. E não é isso. Longevidade, pelo menos aqui eu prego, não é isso. A longevidade que eu prego é uma longevidade que muitos pesquisadores também pregam, muitos médicos também pregam. É uma longevidade baseada em uma medicina mais preventiva e proativa, que a gente atua sobre os problemas antes deles acontecerem e se preocupando principalmente com um fator, que é a qualidade de vida. Então nada adianta prolongar sua vida por muito mais tempo se você não está aproveitando esse tempo que você está aqui, tá bom? Então esse é o nosso propósito aqui, é melhorar a qualidade de vida e junto disso o tempo que você vai viver bem, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar hoje 10, tá? 10 coisas que eu aprendi durante esse tempo e coisas que mudaram a minha forma de enxergar o mundo e também como me posicionar ao longo dos meus hábitos e de como eu me porto dentro de um cenário que eu quero ter uma vida mais longeva e uma vida com melhor qualidade de vida. Então vamos lá. O primeiro fator, e talvez o mais importante, foi o que me iniciou nesse mundo da saúde, é a importância do exercício físico. Então, o primeiro fator vai ser: o exercício é a melhor e mais eficaz ferramenta para prevenção e manutenção da tua saúde. Então, não vai ser o remédio, não vai ser algum suplemento milagroso, não vai ser uma intervenção hospitalar que vai te promover tanta prevenção como o exercício físico. E eu até brinco, porque se a gente tivesse uma bula ou até alguma forma marqueteira de anunciar o exercício físico como um remédio, todo mundo ia querer comprar, porque ele melhora a sua vitalidade, melhora a sua libido, melhora o seu sono, te dá mais disposição ao longo do dia, promete perda de peso. Então, assim, são coisas que todo mundo quer, só que na hora de fazer, ninguém faz. Então, invista um pouco do seu tempo do dia para se exercitar. Pode ser um esporte, pode ser uma academia, o que você preferir é essencial de que você mantenha com constância ao longo da sua vida, tá bom? Segundo fator, pare de negligenciar o aeróbico ou o cardio, tá? Antigamente a galera fazia mais aeróbico ali na década de 50, 60 e de um tempo para cá a galera começou a priorizar mais a musculação porque tem mais um efeito estético no corpo, a gente consegue visualizar mais aquela percepção de caraca, esse cara tá ganhando músculo, ou esse cara pô, tá com um físico maneiro. E isso na gente gera uma sensação muito boa de que você está se vendo conforme você pensa. Isso gera autoestima, isso gera bem-estar, isso desencadeia muitos mecanismos de neurotransmissores que fazem você se sentir melhor. Mas tudo bem, apesar do cardio não ter esse efeito estético, ele é tão importante quanto a musculação para a tua saúde, porque ele melhora o teu condicionamento, ele aumenta o seu VO2, que é um dos marcadores que estão mais ligados a uma sobrevida e a redução do risco de morrer por qualquer coisa. Ele também melhora a sua concentração, o seu foco, o seu aprendizado. Ele previne
das mais diversas doenças. Então, assim, por favor, faz o seu cardio aí, 2 a 3 sessões por semana, totalizando ali aproximadamente 2 horas semanais, 2 horas e meia. Já vai ser o suficiente, tá? Não precisa mais que isso, principalmente de acordo com as recomendações da OMS, que são 150 minutos de intensidade moderada, tá bom? Então não negligencie o cardio. Para o terceiro ponto, eu vou falar sobre a musculação, que eu comecei a falar no segundo tópico, que é que ela previne a perda de massa óssea, tá? E por que eu estou falando disso? Porque na terceira idade, a queda da massa óssea é igual ao maior risco de queda. Se o idoso cai e ele tem baixa massa óssea, ele aumenta a chance de ser internado. E como você provavelmente tem alguém na sua família que já foi internado na terceira idade, você sabe qual o risco que uma internação nos anos finais de vida, nos 20 finais anos de vida, pode ser. Então, uma internação pode ser igual a uma perda da qualidade de vida. Então, aquele teu avô que caiu com 85 anos e nunca mais conseguiu se movimentar como ele se movimentava, nunca mais conseguiu ir no mercado como ele ia, ou não conseguiu mais fazer as atividades que ele gostaria. E essa queda na funcionalidade dele, isso significa perda de função, e com perda de função chega a senilidade e, infelizmente, pode chegar à morte, tá? Então, a importância da musculação entra na prevenção da perda da massa óssea e na prevenção de uma fratura, por exemplo, uma fratura de fêmur que vai causar tudo isso que eu falei. Então, é importante que os idosos façam musculação e você, jovem, que vai falar, só vou fazer musculação quando eu tiver 50 anos. Não, cara, não. A formação da massa óssea, ela atinge um pico próximo dos 30 anos. Então, do ano 0 até o ano 30 é quando você está na curva ascendente, você está formando massa óssea. E se você, quando comparado com uma pessoa que não treina, vamos supor, uma pessoa que treina e uma pessoa que não treina, a pessoa que treina chega num pico maior do que a pessoa que não treina, ao longo da vida dela, ela vai ter mais uma reserva de osso, entre aspas, para perder. Vamos supor que a partir daqui, ela vai ter maior risco de ter fratura. O cara que está aqui, quando ele perder um pouquinho, ele já vai ter mais risco de fratura. O cara que treinava, ele vai ter que descer isso tudo aqui, para algum dia ter um risco maior de ter alguma fratura. Então, por favor, façam musculação. 2 a 3 vezes na semana já é suficiente para esses benefícios, para evitar a perda de massa óssea. E se você é uma pessoa que busca mais um efeito estético, ali 4 vezes na semana, a 5 vezes já é muito mais do que suficiente, tá bom? Tranquilo, vamos lá. Quarto ponto, eu gostaria até de fazer uma metáfora aqui, que a dieta é um repelente das doenças crônicas, seja câncer, doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes, as doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, e as neurodegenerativas, como Alzheimer e outros tipos de demência, tá? Então, você ter uma dieta rica em gorduras saudáveis, como azeite, abacate, castanhas, comer fibras, vegetais, legumes, verduras, grãos no geral, e proteínas magras não processadas, como peito de frango, carne moída vermelha com menos gordura, como por exemplo um patinho ou outra carne que tem um corte mais magro, carne de porco, que também é uma carne mais magra, peixe, que pode ser uma excelente fonte de proteína, principalmente aqueles ricos em ômega 3, como sardinha, salmão e outros tipos de peixe. Tudo isso contribui para uma maior saúde, tá? E um menor risco dessas doenças crônicas. Então é importante que você se alimente bem. E não precisa ficar naquela discussão, manteiga ou margarina, será que bacon faz mal, bacon não faz mal, eu só vou comer carne vermelha pra caramba, não sei o quê. Cara, uma alimentação saudável é aquela que você vai comer menos alimentos que surgiram a partir da década de 50, que são aqueles alimentos ultraprocessados, aqueles cheetos, aqueles fandangos nojentos, aquela parada que parece uma borracha, ou um alimento que fica ali na prateleira por anos e anos e anos e não estraga. Você vai evitar comer isso e vai comer alimentos mais naturais, alimentos que não precisam de tanto processamento. É simples assim. Foque nesse tipo de alimentos que você vai ter uma saúde melhor, você vai prevenir, tá, o risco de doenças crônicas. E é simples assim. Não complique, tá? E já trazendo para esse assunto, para mais um tópico, já que eu já falei de carne vermelha, vou falar do quinto deles, que vai ser que o problema não é a carne vermelha, o excesso. O problema é o excesso de gordura que vem nela, tá? Então,
por muito tempo já apareceu aqueles debates na mídia, carne vermelha faz bem, carne vermelha faz mal, ou faz bem, ou faz mal. Enquanto que o que a gente sabe hoje na literatura é que a proteína é extremamente protetora contra a perda de massa muscular, que é aquele problema que eu citei um pouco antes desse vídeo. E o excesso de proteína não gera malefícios quando ele é consumido até 3 gramas, 4 gramas por quilo corporal. Então não se preocupem com isso, tá? Caso contrário, o que a gente mais veria, inclusive é um argumento de algumas pessoas da área da longevidade, é que proteína em excesso faz mal, aumenta o risco de câncer. Se fosse assim, muitos fisiculturistas teriam câncer, o que não é o caso, já que eles consumiam 4, 5, 6 gramas por quilo corporal de peso. Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Mas o excesso de gordura que tem na carne vermelha é a gordura saturada. E essa gordura está associada ao aumento do LDL, mas principalmente de um marcador que se chama ApoB. ApoB é uma lipoproteína, é uma proteínazinha que tem dentro de todas as gotículas de gordura, tá? E dentro dessas gotículas de gordura, que são o LDL, o VLDL, todos os colesteróis ruins, entre aspas, do nosso corpo, estão sintetizados na dosagem da ApoB. Então, se você come muita carne vermelha, você tem uma ApoB mais alta e ApoB é o melhor marcador para ver se você tem um risco aumentado de infartar ou ter um AVC. Então, se você consome muita carne vermelha, que é muito gordurosa, você vai ter um maior colesterol total, um maior colesterol LDL e, consequentemente, um maior ApoB. Então, o problema da carne vermelha não é a carne vermelha em si, é a gordura que vem nela. Então, para encerrar o debate, consuma carnes mais magras, carnes vermelhas mais magras. Em vez de comprar aquela que tem aquela capa insana de gordura, come aquela que não tem essa capa no dia a dia e no final de semana, que você vai comer um churrasco com a sua família, com seus filhos, com aquelas pessoas que você ama, aquele evento coletivo, porque comer é um ato social. Você come aquela picanha com a capinha de gordura e tá tudo certo. Monitora com o exame e segue o baile, tá bom? Seguindo, 6.6. A terapia de reposição de testosterona para homens ou a terapia de reposição da menopausa para mulheres com estrogênio, elas, quando bem indicadas, mudam a qualidade de vida e reduzem drasticamente o risco de doenças crônicas, tá? No caso dos homens, uma queda na testosterona em níveis abaixo do fisiológico aumenta o risco de infarto e AVC. E para as mulheres, a queda do estrogênio aumenta o risco de infarto, AVC, o risco de osteoporose, o risco de outras doenças crônicas. Então, quando bem indicadas, você repor o hormônio quando chegando próximo da terceira idade, significa que você não só vai ter uma melhor qualidade de vida, uma percepção melhor da vida, não vai sentir aquele cansaço, aquela letargia, aquela parecendo moleza do fato dos seus hormônios estarem abaixando, mas também você vai prevenir doenças crônicas a longo prazo. Então, quando bem indicada, tem que ser feita, é essencial para um envelhecimento saudável e com qualidade de vida, tá bom? 7, vamos lá. A saúde mental é talvez o mais importante de todas as esferas. Mas por que eu falo isso? Porque sem ela, nada de todos os outros campos, seja exercício físico, seja estudo, seja o seu propósito de vida, seja a sua família, nada dela anda. Se você precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, faça. Se você tem uma rede de apoio, é importante que você mantenha ela por perto. Se você não tem, forme uma, não precisa ser tua família, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa que, quando as coisas azedarem, você pode falar com elas, você pode se apoiar nelas, você pode utilizar elas para te ampararem naquele momento. Então, por favor, cuidem da saúde mental de vocês. Tem psicólogos aí com conteúdo excelente na internet. Eu gosto de falar um pouco sobre isso também aqui, mas é importante que vocês zelem por ela. E, sem contar que dormir bem, fazer exercício físico, ter um estilo de vida saudável no geral, não trabalhar numa coisa que você odeia, ter um segundo plano se você está fazendo isso agora, cuidar da sua saúde financeira, tudo isso implica em uma melhor saúde mental, então tome esse cuidado, tá bom? Indo para o 8º fator, que é um fator que eu como médico amo defender, porque tem umas pessoas que parecem que são malucas, que é fármacos, remédios e suplementos são ferramentas. Aquela pessoa que acha que é mais saudável porque fala assim, eu não tomo nada, eu sou bravo, eu não tomo nada. Tá, literalmente perdendo a chance de prevenir uma doença ou controlar a saúde dela, tá?
tá? Então, se você é uma pessoa que foi no médico, o cara falou, pô, eu acho que você está precisando de tomar um remédio para sua pressão que está um pouco mais alta. E às vezes a pessoa faz tudo certo, mas ela tem um histórico na família que quando fica mais velha ela tem pressão alta. Cara, toma um remédio, isso não é um problema. Ou outro exemplo, você vai no médico, você tem um estilo de vida excelente e fala, cara, seu colesterol tá alto, toma a estatina, não tem problema, para com essa porra de falar que faz mal. Isso vai prevenir com que você gere uma placa de gordura dentro do teu vaso. Então, seja esperto, use medicamentos, suplementos como ferramentas. Não tem isso de tratar uma dislipidemia, que é esse aumento do colesterol, com suplemento. Usa o que tem de mais moderno e mais novo na medicina para tratar o seu problema, tá bom? E o fator 9, que é melhor prevenir do que tratar quando a doença já se instalou. O importante é que você vá em um médico que trabalhe dessa forma, trabalhe com uma medicina proativa, uma medicina preventiva, uma medicina que a gente chamou de 3.0, que é o que eu gosto e o que eu quero exercer, tá? Então, você tem que ser proativo, você tem que prevenir. Se você vê alguma alteração no exame, você vai agir, você vai inserir um suplemento, você vai inserir um remédio, você vai fazer atividade física, você vai fazer seu aeróbico, tudo isso para prevenir com que você tenha um desenvolvimento de doenças ao longo da sua vida. Por que isso? Primeiro, vai fazer com que talvez você morra, ali aproximadamente de 60, 70 anos, e pô, ninguém quer morrer cedo. E segundo, vai aumentar a sua qualidade de vida se você passar, se você não tiver essas doenças. Então, além de prevenir o desenvolvimento delas, você aumenta a qualidade de vida ao longo da sua vida como um todo. Então, por favor, previna, tenha hábitos saudáveis, façam intervenções corretas e ouçam o médico de vocês e sejam consultados por pessoas que saibam o que estão fazendo. Pelo amor de Deus, tá? E 10, e não menos útil, não menos importante, é um questionamento para falar para vocês que é bom você ter essa crítica e você ter esse plano futuro, que é aonde você quer chegar, como você se vê daqui a 10 anos e, além disso, como você vê os últimos 10 anos da sua vida. Então eu posso ter falado de muitas coisas aqui, que abordei diversos assuntos, mas nada adianta eu falar tanto se você não fizer essa crítica, porque para você intervir, você tem que ter um plano, você tem que pensar o que você quer lá na frente. Não sei se você quer, daqui a 10 anos, estar bem, conseguindo correr, conseguindo fazer, sei lá, jiu-jitsu, conseguindo brincar com seus netos ou brincar com seus filhos. Eu não sei como você quer viver os últimos 10 anos da sua vida. Então, depois de ver esse vídeo, pega um caderno, anota como você quer estar vivendo os próximos 10 anos da sua vida, o que você quer fazer na sua velhice, como você quer estar nos últimos 10 anos da sua vida. Porque essas reflexões, elas vão impulsionar os atos que você vai ter no dia de hoje, tá? No praticando exercício físico, tendo uma alimentação saudável. Quando você tiver isso, você vai ter um motivo para, pô, cara, que preguiça de treinar, cara, que preguiça de fazer essa corrida. Você vai pensar, pô, mas eu quero estar bem daqui a 10 anos, eu quero estar bem daqui a 30 anos, eu quero estar bem daqui a 50 anos. Você quer estar bem, se sentindo bem com tudo isso. A mesma coisa vale para uma consulta médica, a mesma coisa vale para criar uma rede de apoio, a mesma coisa vale para você ir num psicólogo, um médico que trabalha com medicina preventiva e longevidade, tá? Então fica esse questionamento e espero que eu tenha passado meus aprendizados para vocês. É um assunto mais profundo, porque sempre que a gente fala sobre morte, as pessoas se sentem mais sensíveis e tem um pouco mais de tabu para falar. Mas, cara, a vida é muito boa e a gente não atuar em prol a ter mais tempo nesse planeta aqui, cara, é um problema. Então, se liguem nisso, prestem atenção e vamos que vamos. Tamo junto.